Quanto mais uma pessoa evolui internamente, menos ela se encaixa no mundo ao seu redor. Isso parece contraditório. Mas Carl Jung acreditava que o verdadeiro crescimento psicológico transforma a maneira de pensar, sentir e se relacionar. E muitas vezes, essa transformação vem acompanhada de um fenômeno que assusta muita gente: o afastamento das amizades. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. E é justamente ele que separa a evolução da simples solidão. Quanto mais profunda a jornada interior, mais silencioso o mundo exterior se torna. Não se trata de uma solidão qualquer, da ausência física de companhia num sábado à noite. É uma solidão essencial. Uma voz que clama por despertar, enquanto as vozes de fora, antes um coro familiar, começam a soar como ruído. Conversas sobre banalidades, fofocas, competição velada e uma necessidade desesperada por aprovação vão pouco a pouco perdendo a cor. Para entender por que a estrada da individuação se torna tão estreita, é preciso primeiro decifrar o que Jung chamou de processo de individuação. Individuação não é isolar-se ou tornar-se um eremita rabugento. É a jornada heróica de se diferenciar da psicologia de massa. É o lento, doloroso e magnífico parto de si mesmo. Nasce-se imerso em um mar de expectativas da família, da cultura, da bolha social. A esse conjunto de regras, papéis e máscaras usadas para ser aceito, Jung deu o nome de persona. A persona funciona como a armadura do cavaleiro. É útil, protege, permite navegar o mundo social. Mas chega um ponto em que a armadura é confundida com a própria pele. O você que vai à festa, que ri das piadas do chefe, que posta a foto perfeita no feed, que sufoca uma opinião para não desagradar o grupo. Essa é a persona. E a maioria das amizades são, na verdade, pactos entre personas. Alianças estratégicas do ego. Valido sua máscara se você validar a minha. Finjo não ver sua sombra se você fingir não ver a minha. Bom, não é assim que acontece. As amizades baseadas na persona são mantidas por um combustível tóxico: a validação externa. Existir através do olhar do outro. Quando a evolução acontece, inicia-se um processo radical que os estoicos chamavam de desejo de se afastar do caminho batido pela multidão. Marco Aurélio deixou um alerta que parece ter sido escrito para a era das redes sociais. Disse ele: não desperdice o que te resta de vida em conjecturas sobre os outros, pois isso te afasta da observação de teu próprio princípio diretor. Sêneca, em suas cartas, é brutalmente honesto. Ele diz que o caminho da turba é o oposto do caminho da sabedoria. O sábio não é aquele que se isola por ódio aos homens, mas por amor à verdade. E a turba não ama a verdade, ama o conforto do rebanho. Quando as perguntas fundamentais começam a ser feitas como: quem sou eu quando ninguém está olhando? Qual é o meu chamado? O que eu faria se não tivesse medo do julgamento alheio? Uma frequência diferente passa a ser emitida. E aqueles que estavam sintonizados com a frequência da antiga persona, a frequência da queixa, do entretenimento vazio, da ambição desmedida, simplesmente não conseguem mais decodificar o novo sinal. A presença se torna uma interferência para eles. Não há maldade envolvida, apenas uma distância psíquica grande demais para a ponte frágil da persona. A verdadeira ruptura, no entanto, ocorre quando a jornada deixa de ser sobre melhorar a persona e se torna sobre descer ao porão escuro da psique, a sombra. Jung
Definiu a sombra como tudo aquilo que se nega a ser, mas que secretamente se é. Impulsos reprimidos, fraquezas negadas, raiva, inveja, ambição primitiva. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da própria sombra, se justificando sem razão. O problema não sou eu, é o mundo que está errado, e assim por diante. O indivíduo em evolução decide fazer o impensável. Abrir a porta do porão, acender a luz e dialogar com os próprios demônios. Epiteto disse que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Tornar-se senhor de si não é reprimir a sombra, é integrá-la. E aqui está o ponto crucial da perda das amizades. As velhas amizades eram cúmplices da inconsciência. Eram pactos para manter a sombra enterrada. A amizade se baseava em reclamar juntos, em beber para esquecer juntos, em validar a imaturidade emocional um do outro. Quando se para de beber, o amigo de copo se afasta, pois a sobriedade alheia se torna um espelho insuportável da própria dependência. Quando a responsabilidade radical pela vida é assumida, aquele amigo que sempre se coloca como vítima se sente atacado. Não houve ataque, apenas o abandono da cumplicidade com a mentira que sustenta a identidade frágil dele. Marco Aurélio lembra que os homens foram feitos uns para os outros. Ensina-lhes ou tolera-os. Mas há um limite na tolerância, quando a presença do outro arrasta de volta ao porão de onde se acabou de sair. A disposição para ser considerado tolo existe. Para ser visto como aquele que mudou, que se acha, saiba que esse é o preço do ingresso. A multidão não aplaude quem a deixa, ela vaia. E essa vaia é o sinal de que a direção está correta. A falta de amigos não é sintoma de fracasso. É sintoma de que se parou de negociar a essência por migalhas de pertencimento. Sêneca escreveu uma carta inteira sobre a multidão. Ele dizia: conviver com a multidão é nocivo. Sempre haverá alguém que nos torna o vício agradável, ou o contagia, ou nos mancha sem que percebamos. Quanto maior a turba a que nos misturamos, maior o perigo. Isso não é arrogância, é um diagnóstico clínico da alma, um ato de autoconservação. Não se trata de odiar as pessoas, trata-se de escolher. O estoicismo não prega o isolamento, mas a seletividade. A amizade para o estoico não é baseada em utilidade ou prazer, como diria Aristóteles em suas formas inferiores de amizade. A amizade é baseada na virtude, na jornada compartilhada em direção à sabedoria. Quantas pessoas realmente estão nessa jornada? Muito poucas. E está tudo bem. O que dói não é a solidão, mas a comparação romântica com um passado onde se era mais inconsciente e, consequentemente, mais adaptado. A saudade que surge é da galera, mas não de quem se era quando se estava com a galera. A saudade é da sensação de pertencimento, mas não do preço pago por ela. E agora o segredo que nem todos estão prontos para ouvir. A frase "quanto mais você evolui, menos amigos tem" é uma verdade. Perde-se em quantidade, mas ganha-se em uma qualidade tão profunda que desafia as leis da solidão. Perdem-se as personas, mas encontra-se a alma. E nesse novo patamar, surge uma amizade que transcende todas as outras. A mais profunda, a mais aterrorizante e a mais curativa de todas. A amizade consigo mesmo. Jung afirmou que a solidão verdadeira não é a ausência de pessoas, mas a incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes. O maior encontro da vida não será com uma alma gêmea romântica, mas com o próprio self. É o encontro com o hóspede interior, com o gênio que habita em você
e que por anos foi sufocado pela gritaria das personas sociais. Esse self é implacável. Ele não permite a estagnação. Ele joga nas crises para despertar. Ele retira os falsos amigos para que não haja distração no caminho. Ele não se importa com o conforto. Ele se importa com a totalidade. Quando se faz as pazes com ele, o mundo externo perde o poder da definição. Pode-se estar em uma sala lotada ou sozinho em um quarto, e a sensação de plenitude será a mesma. Alcançou-se a autossuficiência estoica, a tranquilidade da alma que não é abalada pelas circunstâncias externas. Marco Aurélio entregou o mapa para esse estado. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos pensamentos depende da coragem de estar sozinho com eles, sem as muletas da distração social. No silêncio, a sombra fala. O self se revela. Se o círculo está diminuindo, não há motivo para desespero. Há motivo para celebração. Você não está se tornando menos social, está se tornando mais você. O universo não isola como punição, protege para uma missão. Move do caminho largo da distração para o caminho estreito do destino. Cada amigo que se foi levou consigo um pedaço da persona que precisava morrer. E cada noite silenciosa enfrentada é uma iniciação. A pergunta final destinada a permanecer na mente e talvez tirar o sono é: você está disposto a perder o mundo inteiro para encontrar a si mesmo? Porque a medida da evolução não é o número de pessoas que amam, mas o grau de verdade que se suporta. A jornada é solitária, mas ninguém está sozinho nela. Se este conteúdo foi sentido como um chamado e não apenas como um vídeo, o compromisso se inicia agora. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Aquele abraço, até o próximo vídeo.